Deixa-me fazer-te uma pergunta que provavelmente nunca ninguém te fez. Porquê é que treinas? Não a resposta bonita, não a que dás quando alguém pergunta numa conversa de café, mas a resposta real. Reflete. Sentes que treinas para te sentires melhor contigo próprio, para perderes peso, para provares algo a alguém, para não te sentires culpado se não fores, para ganhar, para te comparares com os outros, ou porque genuinamente amas aquilo que fazes, porque te sentes mais vivo quando estás em movimento, porque o desporto te dá algo que mais nada dá. A resposta a esta pergunta determina tudo. Determina quanto tempo consegues manter a consistência, determina como reages quando as coisas correm mal e determina se ainda estarás no desporto daqui a 5 anos ou se terás simplesmente desistido. Hoje vamos falar dos dois tipos de motivação, uma que te destrói lentamente e outra que te sustenta para sempre. E o mais importante, como construir a segunda. Se és novo por aqui, sou o Ivo, mental coach, triatleta amador, trabalho a preparação mental de atletas de várias modalidades e o tema de hoje é um dos temas de mais impacto que tem no trabalho que faço, porque a qualidade da motivação de um atleta determina tudo o resto. Em 1985, dois psicólogos americanos chamados Edward Deci e Richard Ryan publicaram uma teoria que mudou a forma como a ciência entende a motivação humana. Chamaram-lhe Self-Determination Theory e a sua descoberta central foi esta: não existe apenas motivação. Existem tipos de motivação radicalmente diferentes. E esses tipos têm consequências completamente opostas no desempenho, na persistência e no bem-estar. Deci e Ryan identificaram um espectro. Num extremo está a motivação extrínseca, que é fazer algo por razões externas a ti. Recompensas, aprovação dos outros, medo de julgamento, pressão social, dinheiro, comparação. No outro extremo está a motivação intrínseca. Fazer algo porque o ato em si tem valor para ti. Porque gostas, porque te desafia, porque te faz crescer e porque te dá identidade. E é aqui que está o dado que muda tudo. Décadas de investigação mostraram consistentemente que os atletas com motivação predominantemente intrínseca têm maior persistência a longo prazo, maior resistência à adversidade, melhor recuperação de falhas e, contra toda a intuição, melhores resultados competitivos a longo prazo. Vamos começar pela motivação extrínseca. E quero ser claro, não é necessariamente má. O problema é quando é a principal ou a única razão pela qual treinas. A motivação extrínseca tem um problema estrutural porque depende de variáveis que não controlas. Se treinas para perder peso e o peso não muda tão depressa quanto querias, a motivação colapsa. Se treinas para ganhar a aprovação e ninguém notar o teu esforço, a motivação vai. Se treinas para bater num adversário e esse adversário está muito à tua frente, a tua motivação colapsa. Se treinas para não te sentir culpado e a culpa eventualmente diminui, a motivação colapsa. A motivação extrínseca é dependente dos resultados externos. E os resultados externos são imprevisíveis, lentos e frequentemente fora do teu controle. E há outro problema mais profundo. Deci e Ryan descobriram que uma pessoa começa a fazer algo que genuinamente gostava e passa a receber recompensas externas por isso. A motivação intrínseca diminui e chamaram isso de efeito de sobreajustação. A recompensa externa substitui a motivação interna e, traduzindo isto para o desporto, quando começas a treinar apenas por resultados, por número da balança, por likes no Instagram, com a foto do treino, o prazer genuíno do movimento diminui e com ele a sustentabilidade. A motivação intrínseca é diferente na sua natureza. Não depende do resultado, não depende da aprovação, não colapsa quando as coisas correm mal, porque a fonte de energia está dentro de ti, não fora. Deci e Ryan identificaram 3 necessidades psicológicas básicas que alimentam a motivação intrínseca. Chamaram-lhe de 3 raízes. A primeira é a autonomia, a sensação que escolhes livremente o que fazes, que o treino não é uma obrigação imposta, mas é uma decisão tua. A segunda é a competência, a sensação que estás a crescer, a melhorar, a dominar algo, não comparando com os outros, mas sim comparando com a versão ontem de ti próprio. A terceira é a conexão, a sensação que o desporto te conecta com algo maior do que os resultados. Uma comunidade, valores, uma identidade. E quando estas 3 necessidades estão satisfeitas, a motivação é praticamente indiscutável. Não precisas te esforçar para treinar, não precisas de motivação externa, porque o movimento vem de dentro. Eliud Kipchoge, o maior maratonista da história, é frequentemente perguntado sobre o que o motiva. A resposta é sempre a mesma. Não é o recorde, não é o dinheiro, é sim a relação que tem com a corrida. E eu costumo dizer, a disciplina não vem do medo de falhar, mas sim do amor genuíno pelo que faz. Agora, a parte prática. Como se constrói motivação intrínseca, especialmente quando a rotina, a fadiga e os resultados estão abaixo do esperado e corroem. E há 3 coisas concretas que podes fazer para começar hoje. A primeira ferramenta é a mais fundamental e provavelmente a mais ignorada. A maioria dos atletas nunca se sentou a definir genuinamente porque é que faz o que faz.
Começou a treinar por uma razão superficial, perder peso, fazer uma prova, seguir um amigo e nunca foi mais fundo. O porquê profundo é que sustenta a motivação quando tudo o resto falha. Não o porquê bonito para dizer aos outros, mas sim o porquê real que às vezes surpreende. Simone Sinek popularizou o conceito do Golden Circle, a ideia que os líderes e os atletas mais motivados e consistentes começam sempre pelo porquê. Não pelo quê, nem pelo como. Mas como dizem até no Ironman, qual é o teu why? Por isso, deste modo, podes sentar-te hoje, pegar numa caneta e responder à pergunta porquê é que realmente fazes aquilo que tu fazes. Responde 5 minutos, sem pensar muito, e vais ver que isso alimenta a tua motivação de alta qualidade. A segunda ferramenta é uma mudança de foco que parece pequena, mas tem um impacto enorme. Os objetivos de resultado, terminar o Ironman em X horas, baixar X quilos, classificar em X posição, são realmente importantes. Mas não podem ser os únicos objetivos porque eles dependem de variáveis externas. Devemos definir os objetivos de processo, melhorar a técnica de natação, manter os focos nos últimos 30 minutos do treino, aumentar a consistência semanal, e isso depende exclusivamente de ti. E quando atinges um objetivo de processo, a satisfação é imediata e interna. Esta pequena mudança de foco alimenta diretamente a necessidade de competência, uma das 3 raízes da motivação intrínseca, e automaticamente começas a crescer independentemente dos resultados externos, e esse crescimento sustenta a motivação. Para aplicares isto, no teu próximo ciclo de treino, podes definir o objetivo de processo por semana. Algo que depende 100% de ti e que podes avaliar ao final de uma sessão, como fazer X km, manter a técnica de respiração nas últimas voltas. A satisfação de atingir os objetivos de processo é o combustível para a motivação intrínseca. A terceira ferramenta é a mais subtil e a que mais diferencia os atletas que duram dos que desistem. É a relação com o processo em si, com o treino diário, com o desconforto familiar, com a rotina que a maioria chama de monótona e os atletas sustentáveis chamam de lar. A pergunta não é só gosto do resultado que o treino me dá. A pergunta é gosto do treino em si, gosto do processo, encontro valor no ato de treinar, mesmo quando é difícil, mesmo quando é monótono, mesmo quando não há prova à vista. E se a resposta for não, se só tolerares o treino por causa do resultado, a motivação vai sempre ser frágil. Porque o resultado está longe, o treino está aqui todos os dias. E os atletas que mais duram são os que genuinamente encontram prazer no processo. Não em todos os treinos, ninguém gosta de tudo, mas na generalidade, na sensação de movimento, no crescer incremental, na comunidade e na identidade atleta. E isso cultiva-se, não é algo que se tem ou não se tem, é uma relação que se constrói com atenção, com intenção, com pequenos rituais que tornam o treino significativo, independentemente do resultado. Durante as próximas 2 semanas, no final de cada treino, escreve uma coisa que genuinamente gostaste da sessão. Não o resultado, o momento, o cheiro da piscina, a descida de bicicleta, a conversa com o companheiro de treino. Estás a treinar o teu cérebro a registrar o valor do processo e isso alimenta a motivação intrínseca de forma acumulativa. A motivação não é um interruptor que se liga e desliga. É a relação que se constrói com o desporto, com o processo e contigo próprio. E a qualidade desta relação determina tudo. Quanto tempo duras, como reages às adversidades, se ainda estarás no desporto daqui a 10 anos, com o mesmo prazer que começaste, ou se terás desistido há muito. Deci e Ryan passaram décadas a estudar isto. A conclusão é simples, a motivação que dura é a que vem de dentro, não a que vem de fora. E se este vídeo te fez pensar, e tenho certeza que sim, o melhor que podes fazer é subscreveres o canal e ativares as notificações, porque é exatamente este tipo de trabalho que faço por aqui, trazer-te ciências e ferramentas que te permitem construir uma relação sustentável com o desporto e com o teu desempenho. O botão está aí em baixo, 2 segundos, e obrigado por chegares até aqui, significa que levas isto a sério. E lembra-te, pergunta-te hoje, estou a treinar por razões que dependem de mim ou por razões que dependem do mundo lá fora? E tira um tempo para escrever sobre isso. A resposta muda tudo. Até ao próximo vídeo.